Boa tarde, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Muito bem, irmãozinhos. Então estamos em mais um aprofundamento para ministérios específicos. E hoje, de maneira toda especial, este ministério, nós fomos chamados pelo Senhor, convidados pelo Senhor para servi-lo, o ministério da intercessão. Intercessores, combatentes, Estamos em combate espiritual. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos aqui para revermos, É parte do ENF, os direcionamentos do ENF para o nosso ministério. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos juntos, estamos unidos neste momento para beber de tudo que o Senhor tem para falar conosco. Amém, irmãos? Que você esteja aí com a poderosa palavra de Deus, que você esteja aí com uma canetinha, uma agenda, um papelzinho para anotar alguma coisa que o Senhor falar ao seu coração e que você achar que é muito importante. Amém, irmãos? Muito bem. Neste primeiro momento, a pregação, a moção que o Senhor deu para nós e para nós neste ano, irmãos, é sustentar o combate na intercessão. Sustentar o combate na intercessão. Irmãos, olha só, 2020, lá em janeiro, sustentar o combate na intercessão. Deus já sabia que os tempos iam ser difíceis e que nós precisávamos dessa palavrinha-chave, sustentar. Olha, irmãos, Deus é soberano, não é? É toda sabedoria. Sustentar o combate na intercessão. Muito bem, irmãos. E quem vai à nossa frente e nos prepara? Hein, irmãos? Quem vai à nossa frente e nos prepara para um combate? Oh, glória! Não estamos sozinhos. Temos um general conosco. Temos o Senhor conosco. E o nosso Senhor, o nosso general, Ele vai nos dando comandos, Ele vai nos dando ordens. E que nós, intercessores, servos dEle, precisamos estar atentos, irmãos, aos direcionamentos, às ordens que o Senhor nos dá e obedecermos para sermos vitoriosos. Vamos ver algumas ordens, alguns comandos que o Senhor nos deu nestes últimos tempos. Olha, em 2018, a ordem de comando foi intercessor em ordem de batalha. Palavra-chave: estar em ordem, estar alinhado, coeso, unido, todos numa mesma direção. Intercessor em ordem de batalha, alinhados na vontade de Deus. Olha que lindo, irmãos. Alinhados, unidos, coesos, somos fortes intercessores na vontade de Deus. E para 2019, qual foi a ordem, o comando que o nosso general nos deu, intercessores? Avancem aos campos de batalha. Palavra-chave: avançar. Avancem aos campos de batalha. Sabe por que, irmãos, o Senhor nos deu esta ordem? Porque, irmãos, nós precisávamos no ano passado e ainda precisamos conquistar territórios espirituais que pertencem ao Senhor e que foi, irmãos, usurpado, roubado pelo inimigo. Avancem, intercessores, para os campos de batalha. Conquistem esses territórios espirituais que são do Senhor. E quando eu estava preparando, irmãos, eu me lembrava, até dentro da nossa casa, até no ministério, irmãos, até no ministério, precisamos combater para conquistar territórios espirituais que foram usurpados pelo inimigo.
Eu sei que muitos de vocês vão concordar comigo, não é? E se Deus nos deu essa moção, se Deus nos deu esse comando, é porque Ele sabe o quanto nós precisamos, né? Ir para o campo de batalha, avançar com as armas espirituais poderosas, capazes de arrasar fortificações. Amém, irmãos? E qual é a ordem? Qual é o comando intercessor para mim e para você nesse ano de 2020? Olha, como eu já disse, né? Sustentar o combate na intercessão, sustentar o combate na oração, irmãos. E vamos começar pela palavrinha sustentar. O que significa sustentar? Sustentar, dar suporte, formar um escudo, né? Um soldado, um escudo, formar um escudo de proteção. Intercessor sustenta, dá suporte à renovação carismática católica, à comunidade, à missão da renovação carismática católica. E qual é a missão da renovação, irmãos? Evangelizar com renovado ardor missionário, para formar discípulos para nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Irmãos, dar suporte, sustentar a missão, para que muitos sejam batizados no Espírito Santo. E para isso, meus irmãozinhos, nós precisamos ter conhecimento e consciência a que fomos chamados. Intercessores, nós estamos em ordem de combate, estamos em batalha espiritual, estamos num combate de oração e temos nesse combate opositores. Vai dizer para nós São Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12: não são contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas é contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. E nesse momento, irmãos, de combate intenso, de luta, nós sentimos o peso, nós sentimos cansaço. Então, irmãos, é neste momento de cansaço e de peso que nós precisamos intensificar a nossa oração. É preciso intensificar a oração e ser esse braço que sustenta as lideranças da renovação carismática católica. Irmãos, tudo que acontece no movimento Renovação Carismática Católica passa pelas nossas orações, não é mesmo, irmãos? Tudo que acontece passa pela oração dos intercessores. Então, irmãos, é necessário, intercessor, voltar à vida espiritual, estarmos comprometidos. E aí eu me lembro da nossa irmã Violeta, né, a nossa coordenadora do estadual. Violeta fala muito para nós: comprometimento em alta medida. Intercessores, não é? Intercessores que têm conhecimento e consciência a que somos chamados. E eu me lembrava de Siri John. Siri John, quando esteve aqui no Brasil, em Aparecida do Norte, no Encontro Nacional para Intercessores, Siri John disse para nós, naquele ano, que a esposa dele, intercessora, ela rezou, irmãos, 50 terços para a missão de Siri John no Brasil. Olha, irmãos, a consciência, né? O conhecimento de que nós estamos em batalha espiritual, em combate de oração.
pelas lideranças, pelo movimento, pela igreja, pelo Papa, por tudo que acontece na renovação carismática católica. Sustenta o combate intercessor, sustenta o combate na oração. As lideranças do nosso movimento, o Papa Francisco, a igreja, eles precisam de um escudo de proteção, de oração. Irmãos, e São Paulo, grande São Paulo, ele vai nos ensinar nas suas cartas que São Paulo pedia oração. Ele pedia oração para os irmãos, pela missão, para que ele pudesse ir a lugares mais remotos, anunciar a boa nova. E ele pediu a isso, irmãos, mais de uma vez, né? Ele pedia essa intercessão. Vamos ver aqui o que São Paulo disse lá em Romanos, capítulo 15, o versículo 30 e 31. Você que está aí com a poderosa palavra de Deus, vai aí, irmãos, abrindo a Bíblia para você ler comigo, meditarmos e bebermos dessa palavra de São Paulo para nós. Vamos ler juntos? Já está aí com a poderosa palavra de Deus, Romanos 15, versículo 30 e 31. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, contem comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia, e para que o auxílio que eu levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Olha só, intercessores, o que São Paulo está nos ensinando. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Olha, e lá também em Efésios capítulo 6, no versículo 19 e 20, nós sabemos tão bem, né? Orai por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Irmãos, São Paulo nos exorta, né? Está nos ensinando, nos exortando, que toda a missão dele contava com a oração dos irmãos, contava com o combate dos irmãos. Irmãos, e porque São Paulo foi sustentado na intercessão dos irmãos, São Paulo, ele não titubeou, ele não desanimou, irmãos, apesar das perseguições, apesar dos açoites, apedrejamentos, apesar das prisões. São Paulo não desanimou, São Paulo não desistiu, irmãos. Paulo tinha um escudo formado, um escudo de proteção, formado pela intercessão dos irmãos. E hoje, irmãos, São Paulo nos exorta, a mim e a você, intercessor, ao combate, para a ofensiva de oração contra as obras das trevas, que querem impedir, irmãos, a evangelização e a salvação das almas. Eu e você somos exortados por São Paulo a essa ofensiva de oração. Os que estão à frente, irmãos, as lideranças, eles estão mais expostos, tem mais responsabilidade sobre eles. O inimigo tenta humilhar os servos de Deus e a igreja com o pecado, com os escândalos, irmãos. A palavra de Deus, ela nos alerta lá em Mateus capítulo 26, versículo 31. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Oh, irmãos,
Intercessores, intercessora, retomemos a nossa consciência espiritual em nosso ministério. Ofertemos o nosso jejum, o nosso rosário, a Santa Missa, a dedicação da nossa oração diária, constante, pessoal, por aqueles que vão à frente, irmãos, pelos líderes, ou irmãos, por aqueles que contam como São Paulo, com a minha e com a sua oração, com a minha e com a sua intercessão, para erguer, irmãos, para erguer para eles, irmãos, é um escudo de proteção, para dar às lideranças o suporte, irmãos, que a liderança precisa. O inimigo, ele vem cegar os intercessores para que não vejam a missão em favor dos líderes, daqueles que estão à frente, mais vulneráveis, mais expostos, irmãos, e que tem sobre ele uma carga maior. Não permitamos, irmãos, não permitamos que o inimigo faça isso conosco, nos cegar para o chamado e a missão que Deus nos deu. O Senhor conta comigo, Ele conta com você. E as armas que o inimigo tem usado, irmãos, eu vou falar de duas, especialmente. Primeiro, roubar a intimidade do intercessor com o Senhor. Sim, irmãos, nós podemos estar servindo ao Senhor sem estar experimentando o Senhor, sem conhecer o Deus a quem servimos, enfraquecidos, vulneráveis, a ponto de dizer: não adianta orar. Já aconteceu isso? Você já passou por isso? Inimigo roubando a nossa intimidade, a intimidade com o nosso Deus, nos enfraquecendo, nos deixando vulneráveis, a ponto de dizer: não adianta orar. Meu Deus, livra-nos. E a segunda tentação é o desânimo, o veneno de Satanás, irmãos, para tirar a nossa atenção à palavra, a poderosa palavra de Deus, para abandonar, irmãos, a vida de oração. Olha, irmão, que veneno terrível. A tática do inimigo é tirar a nossa esperança e sairmos da brecha, e sairmos do combate, irmãos. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13, nós conhecemos bem, não é, intercessor, esta passagem. Quando Josué, quando ele tinha a intercessão de Moisés, Josué vencia o inimigo. Mas quando Moisés cansava os braços, irmãos, e abaixava os braços, abaixava a guarda e saía da brecha, Josué, ele era derrotado pelo inimigo. Intercessor sustenta o combate na oração. Intercessor, os que estão à frente precisam do nosso combate para que a vitória seja dada, para que a evangelização aconteça, os corações sejam alcançados e muitos sejam batizados no Espírito Santo. Deus nos chamou, há um chamado para mim, há um chamado para você, intercessor. E lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13, Samuel vai dizer, e hoje eu e você podemos dizer juntos com Samuel: longe de mim também esse pecado contra o Senhor nosso Deus, de cessar de orar por você. Vou repetir, irmãos: longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar de orar por vós, irmãos.
Vamos repetir, intercessor. Vamos, intercessor, repetir e vamos falar isso para o Senhor nosso Deus hoje. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar, de parar de orar por vós. Longe de nós, intercessores, longe de nós não correspondermos ao chamado, longe de nós não correspondermos ao amor do amado, longe de nós de deixarmos a evangelização, a liderança, a missão da evangelização sem o nosso suporte, sem um escudo de proteção. Amém, irmãos intercessores? Josirene, nossa coordenadora nacional, ela dizia para nós, naquela tarde no ENF: ferimos o coração de Deus, intercessor, quando não nos comprometemos com a oração, quando não nos colocamos à disposição da missão, quando nós não nos colocamos à disposição do Senhor. Intercessor, sustenta o combate na oração. Intercessor, dá suporte. Intercessor, forma um escudo de proteção para a liderança, para a igreja, para o Papa. Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém, irmãos? Amém, queridos irmãos? Amém, irmãos? Essa é a ordem do nosso general para este ano de 2020, porque ele sabia que os tempos seriam difíceis, que nós estaríamos numa grande batalha espiritual, irmãos, batalha espiritual, combate de oração. Sustenta o combate na intercessão, intercessores, sustenta a liderança, sustenta a igreja, sustenta a comunidade, sustenta nesses tempos difíceis. Vamos cantar esta canção, irmãos. Vamos cantar e vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que já nos deu a vitória e quer nos dar a vitória, e contar com esses eu e você. Cantemos, irmãos. Quando eu orar, quando eu orar, a terra tem que estremecer. cante conosco. Quando eu orar, o céu tem que adentrar, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. As muralhas cairão, as muralhas cairão, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Intercessor, e vai orando ao Senhor, e vai dizendo para Ele que se até hoje eu e você não alcançamos, não correspondemos, não atingimos as expectativas dele para comigo, para com você, que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha compaixão de nós, Vicariato Noroeste Fluminense. E você que está acompanhando conosco, você que está assistindo, você que está bebendo e que vai beber desta água, você que também é um chamado a ser um intercessor, ainda que não seja um ministeriado, mas que é chamado a combater o combate na intercessão, na oração. Vai dizendo para Ele:
Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim, meu Senhor. Me perdoa, Senhor, toda a minha infidelidade, toda a minha tibieza, toda a minha mornidão, Senhor Jesus, desânimo. Oh, Senhor, toda a minha falta de intimidade contigo. Todas as vezes que eu deixei a voz do inimigo falar, não adianta orar. Me perdoa, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu quero renovar. Eu quero renovar o meu sim no meu chamado. E eu quero, Senhor, com a tua graça, sustentada pelo teu Espírito Santo, Senhor, fazer a terra tremer quando eu orar. E adentrar o céu com a minha oração, Senhor. E alcançar a vitória, Senhor. E alcançar a graça, Senhor, para as lideranças da nossa igreja, do nosso movimento, Senhor, do nosso vicariato, para o nosso coordenador Wellington Rocha, todo o conselho do vicariato Noroeste Fluminense Intercessor, e toda a pregação, toda a evangelização, Senhor. Ah, Senhor, alcançando os corações e que muitos sejam batizados no Espírito Santo, correspondendo à voz do pastor, do Papa Francisco, partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a ti, Senhor, aleluia, oh, aleluia a ti, Senhor, pastor das ovelhas, dono da Desce, dono do nosso ministério. Glórias a ti, Senhor, que já nos deu a vitória. E cantemos, irmãos, cantemos mais uma vez. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, no céu tenho que adentrar. Tem que orar, Deus alcançou a vitória, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. e as muralhas, E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. quando eu adorar, Eu adorar, a terra tem que estremecer. vamos oferecer adoração. Eu adorar, o céu eu tenho que adorar. Porque agora Deus alcançou a vitória, pois aquele que agora Deus alcançou a vitória. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, pois aquele que adora em Deus alcançou a vitória, pois aquele que adora em Deus alcançou a vitória. Você que ora no Espírito, ore pelas lideranças, ore pelo nosso Conselho Vicariato Noroeste, ore pelo Conselho do Estado do Rio de Janeiro, os intercessores do nosso Estado, pelo Vinícius Simões, o nosso presidente da RCC do Brasil, pela renovação carismática do mundo, pelo CARES, pela representante do CARES, a nossa querida representante do CARES no Brasil. Irmãos, oremos pelos nossos irmãos, a Cátia Roldes Avares, pelos nossos consagrados, pelo nosso diretor espiritual, o nosso Dom Alberto Taveira Correia, pelo nosso diretor espiritual do nosso vicariato, Padre Paulo, o nosso diretor espiritual do Estado do Rio de Janeiro, Padre Antônio José. Senhor,
Ora bariori era yara re 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 re. Candara la bariori era la bariera la bariera re 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 re. Candara la bariori era la bariori. Era andara la bariera yara ra 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 ra. Era yara re 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 re. Candara la bariori era re 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 re. Candara la bariera la bariera. Ora re 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 re. E o Senhor coloca aquela passagem do Apocalipse, as vestes brancas. O Senhor colocando essa veste branca em nós, intercessores, em nós, servos da renovação carismática católica, em nós, servos da igreja, servos do Deus Altíssimo. O Senhor ia colocando essa vestimenta branca, é só uma veste branca, e ia colocando um por um, sendo colocada essa veste branca. E o discernimento é a santidade, o Senhor nos dando a santidade. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. É a vestimenta do servo. É a vestimenta do servo que serve ao Senhor na santidade de vida. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa nova vestimenta, Senhor. Essa vestimenta que nos dá a força, que nos dá a graça, que nos dá a intimidade. Que nos dá um ânimo novo, Senhor. A santidade. A santidade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa veste nova, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muitos vestidos com essa nova vestimenta. A veste branca da santidade. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos dar glória a Ele. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Bendito é o Senhor, o dono do ministério. A diversidade de ministério, mas um só é o Senhor. O Senhor do ministério, o Senhor da vinha. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja. Bendito seja.